manifestação que houve no dia 8, junto com outras entidades, lá no centro de Manaus. E vamos hoje fazer uma abertura de debate sobre violência política de gênero na UFAM. Sexta-feira nós vamos discutir, dia 22, assédios, e aí nós convidamos todos e todas a participarem, vai ser uma mesa também tão interessante quanto esta, com mulheres de diversas identidades, né? E vamos fechar no dia 27 com uma quarta cultural, discutindo que sem feminismo não tem democracia, onde nós estaremos com uma mesa formada não só por servidoras e docentes da UFAM, mas também por mulheres que participam de movimentos sociais. Então, para hoje, a gente tem a honra de chamar, né, a nossa querida Ana Grijó, que foi, durante muito tempo, servidora dessa instituição técnica administrativa. Pode sentar aqui, Aninha. Hoje está aposentada, mas continua aí na luta, né? Convidamos também a nossa querida Rita, Ana Rita, que também é uma mulher valorosa nessa instituição. Pode sentar, porque vocês três vão ficar aqui. Presidente do DCE. E convidamos também uma outra pessoa muito especial, a professora Silvia Conde, que é professora da Faculdade de Educação e já foi diretora da Faculdade de Educação também. Aqui, Ritinha, ó. Pode sentar aqui. Senta aqui, a Rita senta aí, a Ana senta. Eu vou sentar aqui na ponta, pode? Senta aqui, Rita. Isso, pronto. Vocês é que são os protagonistas, eu só estou aqui de enxerida. Que nada, você também está na mesa. Qual é o objetivo da nossa mesa hoje, né? A universidade ela tem uma política que trata sobre, né, questões de gênero na universidade, aprovada em 2012, que nunca foi a cabo, né? Nunca foi executada. E cada uma dessas mulheres que estão aqui nessa mesa passaram e têm experiência de como que é viver a vida política e como se sente na pele a violência de gênero quando a gente fala de vida política. Então, vocês sintam-se à vontade para falar das experiências, dos obstáculos, dos desafios, tá? Nós estamos gravando essa roda de conversa que depois a gente vai transmitir também pelo YouTube. Podemos começar com... Vamos começar pelos mais novos para os mais velhos? Hoje, quebrar um pouco o protocolo, né? Normalmente é pelos mais velhos. Então, mais jovens. Olha, professora poxa, Silvia. que honra aqui que eu estou entrando. A gente vai fazer o cálculo? Pode fazer as contas aqui. Não, mas eu acho que pela cara, né? Eu já estou demonstrando. Não, de modo algum. Imagina. Todas Já estou jovens. aparentando, velhinha. Então, boa tarde a todas, a todas. Então, tá dando para ouvir? Acho que um pouquinho mais. Com vocês, é verdade. Isso. Boa tarde a todos e a todas. Primeiro, eu quero agradecer o convite da DUA, né? É uma honra estar aqui participando ao lado dessas duas grandes mulheres que eu admiro muito, que estão aí há muito tempo, não, nem tanto, né? Há um tempo. Olha, o negócio está pegando para nós. Está pegando para mim, eu estou ficando Estão aí há cada um vez... tempo, né, na militância, que tem toda uma trajetória. E, assim, a temática ela é muito necessária. Discutir política, discutir violência política de gênero na universidade, que é um ambiente, eu acredito que ainda muito, muito minado, muito hostil para as mulheres. E aí eu me coloco como estudante, eu acho que isso intensifica mais, potencializa mais, a violência é mais forte, porque nós somos mais frágeis em vários sentidos, né, enquanto estudantes, inclusive falando de uma forma
socioeconômica, nós somos mais vulneráveis, e aí tem toda a questão de gênero envolvida. E como uma mulher muçulmana, eu não tenho como dissociar, isso potencializa ainda mais, porque aí vem a violência de gênero, né, potencializada com os preconceitos que estão aí, que são gritantes. E a minha trajetória no movimento estudantil, como liderança estudantil, ela iniciou assim que entrei na graduação. Eu iniciei como vice-presidente do CA de Pedagogia lá em 2019 e, em seguida, passei a ser presidente por ordem de sucessão. O meu presidente, nosso presidente, ele por motivos pessoais desistiu. E aí eu comecei a sentir essas violências, sabe? Começou a potencializar, porque até então era um homem que estava ali como presidente e eu como vice, eu não tinha tanto protagonismo. Com a saída dele, as violências, elas começaram a se apresentar, a se colocar. E não tem como fugir. Eu acho que a gente precisa enfrentar, precisa ser combativa e se colocar ali. Mas são espaços que não só nos dão destaque, mas como machucam. E esses machucados, eles não partem somente de homens. Eu queria destacar isso aqui, que nessas vivências eu também senti muito, muito mesmo, violências vindo de mulheres como eu, sabe, que deveriam estar ali, ombro a ombro, se protegendo, se blindando. Então, passei a ser presidente do CA de Pedagogia e foi num período muito conturbado, que foi a pandemia da Covid-19, e ao passo que eu era presidente do CA, também estava aí nos conselhos superiores, no CONCEP, agora no CONSUNE, e estou no DCE. Então, isso te coloca em evidência, mas não só te coloca em evidência, como te torna também vitrine. E os ataques direcionados às mulheres, eles são muito claros, a gente presencia isso, inclusive em reuniões dos conselhos superiores. Eu quero mencionar uma situação que eu achei muito, muito absurda na última reunião, em que a professora Ana, presidente da comissão estatuinte, estava ali fazendo a relatoria e assim, o tempo inteiro interrompida por homens. Então, são comportamentos que intimidam, são comportamentos que, mesmo que não explicitamente, eles têm um cunho misógino, sim. Quando você está em algum espaço em que a gente ainda tem, hoje, a gente ainda tem que gritar para ser ouvida, porque os homens presentes, eles se colocam ali numa posição de domínio, de intimidação. E isso tudo acaba causando assim um prejuízo emocional muito grande, ao passo que a gente vai se fortalecendo, mas a gente também fica fragilizado emocionalmente. E eu não sei bem como é que vai ser a dinâmica, se vai falar por quanto tempo, só para saber se eu estou no meu limite. Tá ótimo. Obrigada. Então, eu fiz uns destaques aqui que a violência política de gênero, ela é criminalizada desde 2021, se minhas pesquisas estão corretas. No entanto, é um avanço, né? É um avanço, só que eu acho que a maneira como a gente como as violências que nós sofremos, elas são avaliadas, elas ainda estão muito ligadas aos valores que predominam naquela sociedade. Então, quando nós, mulheres, chegamos para fazer uma denúncia em uma delegacia, e aqui, no caso, na universidade, né, nós temos aqui a SECAM, não é isso? A maneira como ela é recebida e como é retornado depende muito ainda de quem está ali, sabe? De quem se coloca ali. E normalmente são homens. Eu acho que isso
é muito assim, você, mulher, foi violentada normalmente por homens e atendida por um homem, que aí eles já carregam valores de uma sociedade terrivelmente patriarcal, né? Então, não sei, as leis elas estão aí, se colocam, mas eu ainda vejo que a justiça ela é prisioneira, sabe, de certas tradições. E isso é muito ruim. É como se nós não tivéssemos para onde correr. E aí eu coloco assim, que nós mulheres, né, não só mulheres, mas os homens que têm essa consciência, eles devem sim apoiar as mulheres devem se apoiar, as mulheres devem se fortalecer para estar lutando contra isso. Aqui no ambiente universitário, ainda tem muito a desejar, embora tenha a SECAM, né, embora tenha a gente não vê isso se concretizar, não é efetivado, ficou assim na narrativa, no discurso. E eu tenho, inclusive, uma situação denunciada, não é de violência política, mas de assédio, e até hoje não foi solucionada. Isso foi no início da minha graduação, eu estou finalizando este período. Então, a gente sai daqui com uma sensação dupla de violência. A primeira por quem cometeu e a segunda por falta de assistência. Isso se aplica quando se trata de violência política de gênero. Não tem muito para onde correr. E aí a gente vai se machucando, vai aceitando, vai caminhando, vai se revoltando e transformando toda essa dor, toda essa revolta em luta. Porque é só esse o caminho que tem, não é? É estar lutando. E eu ainda vejo assim que não só essa, mas as universidades do Brasil, né, elas são universidades que abrem, né, tem um quantitativo muito grande de mulheres, no entanto, elas não dão um suporte adequado para amparar as mulheres quando sofrem violências, inclusive violências políticas. E eu destaco também a questão dos cargos nos conselhos superiores, por exemplo, até nos centros acadêmicos, majoritariamente são de homens. E quando uma mulher, eu queria inclusive que tivesse mais representantes aqui de SEAS, nós temos uma representante, quando uma mulher que vai tratar sobre alguma questão com outros representantes, homens, nesse ambiente acadêmico que a gente está discutindo violência política de gênero, ainda há hostilidade, ainda há aspereza, ainda há ameaça, ainda há intimidação. E quando nos revoltamos, tem aquele discurso, está nervosa, pare de vitimismo. Eu ouvi isso hoje, sabe, que o meu discurso é um discurso vitimista, de que a violência contra mulheres ela parou em 1800 e bunda. Foi essa palavra que eu escutei de um discente, que já foi liderança aqui na universidade. Então, se eu ouço isso de um dos meus pares, o que dirá de alguém que está hierarquicamente acima de mim? Entende? Então, são reflexões necessárias que a gente precisa fazer e está buscando meios para estar brecando, barrando essas situações, não aceitando e denunciando, porque hoje é uma discussão, mas também é uma denúncia, sabe? A gente não pode se calar, a gente não pode normalizar, não pode institucionalizar a violência. É isso, eu não sei se eu me prolonguei muito, mas agradeço. Bora ver quem é que é mais velha que tu. Tu é a mais nova. Eu sou a mais velha e eu vou falar. Eu queria só ressaltar, não que eu vá, vamos conversando, né? Eu só queria ressaltar. Eu queria ressaltar. Ai, agora ficou bom, né? Eu queria ressaltar que essa mesa, né, para além de ser de mulheres, para tratar, é uma mesa composta por 3 mulheres que dividiram, além das suas histórias enquanto mulher, dividiram o mesmo espaço dentro desta universidade. Esta mesa é da Faculdade de Educação. Vocês nem viram. Vocês nem perceberam. Então, eu não tenho... Eu acho. E com a representação dos 3 segmentos.
né? Estudante, técnica administrativa e a docente que vos fala. Então, nesta nossa conversa, que ela precisa ser uma conversa, né? É de extrema gratidão. Eu vou agradecer à Dua, na pessoa da colega Ana Cláudia, que fez esse convite, que compôs essa mesa. Talvez ela não tenha dado conta da questão facetiana, mas foi tão especial, né? Foi tão especial. E eu queria agradecer essa possibilidade de a gente estar conversando, pontuando uma questão tão importante, né? Tão cara, que hoje é possível a gente sentar para tratar sobre. Mas não dá para tratar sobre sem perder de vista que a gente só está conversando sobre isso hoje porque a gente vive numa sociedade onde tem determinados elementos, várias determinações que dão sentido para o que a gente está vivendo aqui e o que a gente está pautando hoje aqui, né? Luta de classes, machismo, misoginia, né? Inúmeros eu poderia citar, muitos. Deixa eu pegar minha cola aqui, eu fiz um desenho, né? O patriarcado, o racismo. É por isso que a gente está sentado aqui, né? E aí a gente está para tentar dar conta de tantos desafios, a gente situou em forma de temas. Mas esse tema está extremamente atravessado por todas essas determinações sociohistóricas postas. E aqui a universidade é expressão, né, do que acontece nesse contexto maior. E aí eu queria dizer, antes de dar sequência à minha fala, que eu queria me solidarizar, Rita, a você, pelo que você acabou de narrar. Eu sinto muito mesmo que você tenha passado por isso nesta universidade. Eu sinto muito que eu tenho também para retratar e falar aqui, também é um relato de experiências. Eu sinto muito, né? Com a clareza de que é a expressão de um contexto maior. Eu tenho muita clareza disso. Mas todos os dias de manhã, quando a gente entra nesse portal, essa universidade me é muito cara. Eu falo de mais de quase 30 anos aqui, entre estudante, né, toda a minha formação é aqui dentro. E eu ainda sou de um tempo em que a educação propiciava mobilidade social. Então, ela me é muito cara, porque ela diz respeito, né, de mudanças muito efetivas na minha vida. Então, eu sinto muito mesmo. E onde tiver uma mulher, não só dentro dessa universidade, onde tiver uma mulher sob violência, seja ela de qual for, todas nós estamos sendo violentadas. Todas. Não tem como isso ser diferente, né? O fato de que hoje a gente conta na perspectiva da criminalização, né? Num Estado democrático de direito, é importante que se coloque, mas de fato não se tem grandes mudanças, né? Porque se a lei por si só significasse mudanças efetivas na sociedade, exatamente, nós estamos aí no período dos últimos 30 anos que podemos considerar que algumas legislações, nós temos alguns marcos legislativos considerados avançados. Mas a gente não pode fazer com que repousar todas as nossas expectativas que uma vez que, né? E aí eu reforço bem, num Estado democrático de direito é importante que esteja objetivamente colocado o direito. Mas não é tudo, é só isso que eu quero dizer. E é por essa razão que, tanto nesse assunto, quanto quando eu trabalho em sala de aula, a política de financiamento da educação básica, ele é acompanhado sempre da seguinte frase: olha, tiveram avanços. E aí, na sequência, eu completo, né? Falta tanto, né? Então, o fato de hoje ser criminalizado é um avanço. Um avanço
num Estado democrático de direito que, infelizmente, ele precisa estar. Mas, efetivamente, nas nossas carnes, nas nossas mentes, nos nossos corações, porque a gente é tudo isso, a gente é o conjunto da obra, né? Nós somos atravessados por isso, e isso não tem legislação que sirva de afago, né? Então, estar ombro a ombro discutindo isso com vocês tem a perspectiva do avanço. Que bom que hoje a gente pode falar quantas mulheres foram caladas. Quantas mulheres tiveram suas vidas ceifadas. A violência, ela é histórica, ela nos atravessa historicamente. Por isso que somente por isso é que a gente pode falar que houve avanço. Porque muitas pagaram com suas vidas, né? E isso é muito caro. Então, estar aqui hoje falando sobre isso é importante, é necessário, só é possível porque outras mulheres abriram esses caminhos para nós. Eu acho que é importante também pontuar isso, né? Dito isso, eu queria contextualizar, né? Porque a gente fala de violências de fundo marcantes, são determinações, são questões muito concretas. A violência de gênero, ela diz respeito a todo ato, ação, né? E aí isso vai estar na legislação, vai estar nos artigos, que ela diz respeito a todo ato ou ação que impede, que restringe, que subjuga uma mulher no exercício de um momento político. Na realidade, há determinados conceitos que situam no espaço político ou no mandato. Nós somos políticos a todo momento. A gente se coloca nesse mundo de modo político, né? E, a partir da nossa realidade sócio-histórica, é preciso definir isso, né? É no espaço político. E, como história, aqui dentro, como estudante, como docente, a gente tem isso, né? A violência política de gênero, ela nos atravessa, seja na condição de estudante, seja na condição de servidoras, como eu e Ana Grijó hoje temos. A Ana Grijó já é uma servidora aposentada, né? E eu ainda na ativa, quem sabe, brevemente, assim, daqui a alguns anos, eu consiga também esse direito tão caro da população brasileira. Bom, e nós somos atravessados por isso. Eu gostaria de não ter essa história para contar, eu tenho tantas outras histórias de UFAM para contar, né? Mas essa, em específico, a temática de hoje, ela me é muito cara. E aí eu vou situar 3 situações. Uma situação que não está relacionada ao cargo. Então, é uma violência de gênero, mas ela não está relacionada ao cargo, que é numa reunião. Uma reunião é uma atividade muito comum na nossa universidade, né? E se a gente parar para pensar, essas nossas reuniões, elas são fundamentais, porque muitas das vezes ela diz respeito à vida das pessoas, tanto aqui dentro, mas principalmente o que a gente está fazendo aqui dentro para devolver para a sociedade que permite a nossa existência aqui dentro. Nós precisamos dar conta, prestar contas à sociedade. A gente só existe por conta disso, aqui dentro, né? E foi numa reunião. Eu estava relatando um processo, né? E foi por uma mulher também. E ficou flagrante na reunião seguinte, quando eu já machucada, porque nem sempre a gente... eu questiono essa questão de ser forte. Eu me sinto uma pessoa forte. Só que a minha fortaleza não se restringe se eu reajo ou não, ou se eu reajo, seja com força, gritando ou chorando, eu não resumo a fortaleza a isso, né? E aí, numa outra reunião, como estratégia, eu falei com o meu colega, né, parceiro de comissão, e ele relatou o mesmo processo, com o mesmo conteúdo. E foi aprovado sem grandes... Sabe? Eu gostaria muito de não ter que contar isso. Um outro momento que eu poderia pontuar, sim, já é no exercício de um cargo.
cargos que hoje a gente ainda tem aqui na universidade, com todos os problemas, é o único dos espaços, poucos dos espaços, onde a gente consegue ser eleito para as funções públicas. Né? E foi minha primeira reunião de Consune. Não tinha experiência nenhuma em cargos. Né? Eu chego para exercer o cargo imbuída do compromisso de responder para a sociedade brasileira de tanto investimento feito na minha formação, todo cargo que eu assumi aqui dentro e todas as minhas ações aqui dentro, elas têm a pretensão de alguma forma, em alguma medida, devolver para o povo brasileiro o investimento feito na minha formação. E a minha primeira reunião de Consune. Primeira reunião de Consune, pense num processo difícil. Já tinha sido um processo que estava também sobre uma mulher, sabe? E eu defendi aquele processo porque, né? E com base na legislação. Foi um dia assim, gente. E aí eu ouvi. No conselho, a gente ficava ali na sala de reuniões dos conselhos, né? Tem a parte que a gente fica, e fica o presidente, e ao lado fica o relator do processo. E eu estava relatando o processo, e um dos conselheiros, ele se sacudia para um lado e para o outro. E eu sentia que era assim, a expectativa de que ele talvez achasse que a gente fosse ganhar no voto, sabe? Uma questão que para mim era muito cara, porque dizia respeito a uma mulher, dizia respeito à garantia de um direito aqui dentro. E como eu acredito que a administração pública, a qualquer tempo, e não é só que eu acredito não, está na legislação, tem fundamento, né? A qualquer tempo a administração pública pode corrigir um engano, um equívoco. E imbuída disso, né, era o meu argumento na reunião. E o conselheiro, de modo muito grotesco, ele dizia, ela diz tanto e não mostra a legislação. Fala tanto em legislação, e a legislação estava toda embasada, né, no meu parecer. Isso era um intervalo da manhã para a tarde, horário de almoço, né? E eu fiquei muito chateada, fui para a faculdade de educação, imprimi toda a legislação que embasava o meu parecer, né? Imprimi e entreguei na reunião. Quando começa a reunião da tarde, eu começo a reunião pedindo licença ao presidente para que eu pudesse distribuir toda a legislação que ancorava o meu parecer. Né? Todo mundo ficou meio assim, e aí eu narrei para o conselho o que aconteceu. Narrei, silêncio sepulcral no conselho. Impossível, inquietante, e eu resistindo ali a seguir em silêncio. Até que um dos conselheiros, né, pediu licença e disse, professora, senhora conselheira, eu gostaria que, em nome desse conselho, lhe pedir desculpas pelo que a senhora acabou de passar. Né? Então, cada um tem uma forma de reagir. Eu tentei ser o mais polida possível, mas eu sei o quanto o meu corpo, né, refletiu todo aquele... Eu estava exercendo uma função, e para mim é muito cara, porque estando num cargo eleito, não sou eu, Silvia. Sou eu, Silvia, e toda a comunidade facediana. Né? Então, eu não podia ali responder. Então, foi muito difícil passar por isso, e aqui dentro. Porque a gente tem isso, eu acho que parte dos nossos lamentos por ser aqui dentro, é porque a gente ainda tem, nesse espaço, a ideia de que aqui a gente tem mais liberdade, que a gente é um mundo à parte, e, na realidade, a gente não é um mundo à parte. A gente não é um mundo à parte. E é por isso, Rita, e todos que estão aqui nessa sala, e a gente está tratando algo tão importante para nós, né? Que eu digo para vocês,
onde tiver, em qualquer espaço que seja, mas especialmente a gente tem que dar conta aqui do nosso cotidiano, né? A gente não pode se calar, a gente tem mesmo que fazer as tratativas, mas é importante que a gente entender também que a gente pode olhar para o lado e ombro a ombro saber que a gente não está sozinho nisso. Acho que isso é fundamental. E entender que, infelizmente, ainda que aqui ainda seja um espaço à parte, né, tem algumas situações que a gente pode considerar, né, mais possíveis, de mais liberdade, por N questões. Aí também é o espaço que reverbera esse contexto maior. Então, é uma situação que falar é importante para que a gente possa, juntos, estar preparados para que essas realidades não se materializem, não ganhem lastro na nossa instituição. Porque ela é uma instituição, mas quem a faz somos nós. Então, a gente precisa estar atentas a isso. Ana Grijó. Então tá bom, gente. Depois de ouvir aqui a Rita, de ouvir a Sílvia, né, que são nossas companheiras de faculdade, né? Eu quero agradecer também aqui no nome da professora Ana, que me convidou para essa mesa. Me sinto honrada, viu, professora, de ter recebido esse convite, né, para essa conversa aqui tão especial, principalmente aqui ao lado dessas duas mulheres também, estudante de luta, que já colocou toda, né, a história, experiência, e professora, minha diretora, que já foi, né? A gente teve na faculdade já muito, na universidade, não é? Muitas experiências, muitas histórias, não só com as mulheres, mas com os companheiros homens que estão aqui. E eu saúdo a todas as mulheres e todos os companheiros que estão aqui nesse auditório e que estejam nos assistindo, né? É uma discussão importante, necessária sobre essa questão do direito da mulher, né? Mas principalmente sobre essa questão da violência, né? Que ainda permanece, né? Parece assim até que a gente tem vivido dias até piores, talvez, na meu entender, que seja porque a gente começou, né, a se impor, né, a conquistar direitos e não aceitar e lutar por isso, né? Então, penso que a criminalidade, a morte das mulheres, as mulheres sendo assassinadas, que aí está o mapa da violência mostrando, né, professora Gleice, também cumprimento a senhora, né, nesse momento aqui que veio nos prestigiar, nos honrar nessa conversa. Mas a gente tem visto, né, o que o noticiário, né, quanto à violência da mulher no mundo e no Brasil, né? Então, dentro da universidade, como já foi dito pela Rita, pela professora Sílvia, né, a gente também tem experiências. Eu, no meu caso, estou aqui já há mais de 30 anos, porque 27 anos eu passei trabalhando, né, agora, como já foi dito, estou aposentada, embora trabalhando até, às vezes eu até penso que estou trabalhando mais ainda do que quando estava na ativa, né, porque eu continuo no sindicato, que eu sou também do sindicato, né, e ainda continuo vinculada ao núcleo de estudo e pesquisa também, que é o NEP, que é um núcleo que trabalha com educação popular e educação de jovens e adultos. E aí, mesmo aposentada, eu continuo vinculado, e muitas vezes eu estou nas rodas de conversa, né, com a Jocélia, com a Ronen, participando dessas discussões também da educação.
Mas aqui na universidade, é claro, por exemplo, nós do sindicato, a gente não tem bem assim um registro, né, dessa questão da violência política como registro. A gente sabe que também existe, né? Mas, por exemplo, em relação a salário, a gente não tem esse registro porque nós temos uma carreira. Isso já evitou, né? A carreira já assegurou direitos em relação ao salário, né, na mesma função entre os homens e as mulheres. Mas, assim, na trajetória toda, a gente tem passado, né? Eu, por exemplo, talvez não tenha tido tantos momentos de registrar violência política, mas houveram, né, esses momentos também. Eu sempre trabalhei na maioria, mulheres. Né? No NEP, quase todo mundo, com exceção dos estudantes, que também tinha estudante homem, mas na maioria as coordenadoras foram mulheres. E aí a gente sempre discutindo numa questão mais democrática, e até porque a gente trabalha com pesquisas, né, e estudos, né, de pessoas como, por exemplo, Paulo Freire, que a gente está sempre tentando utilizar ou estudar para que a gente também melhore humanamente, né, que é um autor que sempre está chamando, né, para essa concepção de educação, né, humana. E é difícil, né, gente? Não é fácil não, mesmo os que trabalham com Paulo Freire, às vezes a gente sabe que não é fácil a gente avançar nessa questão humana, mas é a nossa caminhada. E, assim, mas tivemos um momento, por incrível que pareça também, entre nós mulheres, a gente teve momentos que, às vezes, é difícil até a gente relatar, né, também, né, de imposição, né, por conta das funções, dos cargos, né, e a gente teve que enfrentar. Agora, uma coisa, e também no sindicato, por incrível que pareça, né, o sindicato, para quem conhece, a gente sabe que o histórico dos sindicatos, talvez no mundo, mas no Brasil em especial, a criação do sindicato foi pelos homens, não é? As mulheres sempre ficaram em casa, né, cuidando né, dos afazeres domésticos, até porque no início, né, da criação do sindicato, as mulheres nem votavam, né, e não trabalhavam, quase fora, e aí ficavam em casa, e os homens que criaram o sindicato, e aí então também houve essa questão machista dentro dos sindicatos. Por exemplo, no nosso sindicato, eu fui observar, aí até para uma exposição no Dia Internacional da Mulher, nós temos pessoas, homens, que tiveram 6 vezes na direção. Talvez nós temos uma vez como coordenadora geral, né, uma mulher. Quer dizer, não é fácil dentro do sindicato uma mulher ousar ser o coordenador, a coordenadora no sindicato aqui, no nosso sindicato, estou falando do nosso. Agora a gente vê, né, Jacó, os outros sindicatos como é que são formados, na maioria por homem, dificilmente tem uma mulher, ninguém, né? Então, no nosso, por exemplo, inclusive, eu sofri, que eu posso eu entendo que foi uma violência política o que eu passei recente, né, na formação de uma chapa para concorrer, e aí, no final, a pessoa impôs, porque era proporcionalidade, né, impôs a coordenação geral. Nós estávamos na mesma função, né, no momento de composição da coordenação, mas daí eu não consegui ficar, né? A imposição foi muito grande, ao ponto que eu me abalei também, e aí bati na mesa e larguei a toalha. Entendeu? Depois ficaram, poxa, para que você... Não, mas não dá. E eu vou te dizer aqui para vocês, nesse momento que a gente está relatando, eu adoeci no nosso sindicato. Eu estou com as sequelas, né, desse momento sindical, entendeu?
pressões, imposições, né, na questão política do sindicato. Tá? Então, não é fácil mesmo. Eu tive essa experiência, lá está o Jorge ali. Oi, Jorge. Eu tive essa experiência, né? Não foi alguém que me contou, eu passei por isso. Tá? A dificuldade, quando as mulheres... Isso teve consequência, inclusive, essa forma, essa decisão de nós, mulheres, assumir uma chapa, nós tivemos consequência dentro da universidade. Nós fomos punidos dentro da universidade por conta dessas composições sindicais também. Então, quer dizer, olha como é que é. A gente que até dentro de um sindicato que deveria, né, ter uma orientação, uma educação política e valorização das mulheres, a gente também ainda sofre a pressão, né, do machismo. É muito grande. E dentro da universidade também, né? Como eu estou dizendo, não temos registro assim, mas nós temos, inclusive dentro do sindicato, alguns momentos que professores também chegaram para nos comunicar de certas violências políticas também. E na minha função também como técnica, também tivemos esses momentos que a gente teve. Agora, é claro, assim, eu vejo que eu sou uma pessoa que desde o início, desde 15 anos, que eu já comecei a militar e participar, e já fui também entendendo como funciona a história né, a história dos homens, a história da sociedade, e também me impondo em alguns momentos como mulher, para não deixar acontecer e ser vencida por essas pressões, mas não é fácil, é difícil. Então, essa experiência do sindicato, para mim, foi muito grande. Eu tenho um relatório sobre isso, né, para não ser mais complicado, né, tive que fazer um relatório, acompanhei tudo isso aí para ter como prova e evitar, talvez, até mesmo um problema maior na frente. Tá? Bom, o que é o espaço de discussão, né, Ana? Para que a gente possa colocar exatamente, isso. O sindicato é um lugar de discussão, mas na disputa, nessa disputa eleitoral, a gente percebe ainda o machismo muito grande, os homens não querem ceder o lugar, e não ajudam, não cooperam, não facilitam para que a mulher assuma. Então, está lá. Muitos momentos de 6 anos a pessoa ficar no poder, e no dia que a mulher vai, teve um acontecimento no sindicato. No dia que uma mulher foi coordenadora, né, foi a maior dificuldade para ela exercer essa coordenação. Quando foram fazer a placa do sindicato, utilizar o critério da ordem alfabética, né? Não foi pela pessoa que estava na coordenação, não, vamos colocar na ordem, porque o homem ficaria no primeiro em cima, né? Entendeu? Então, são coisas que a gente... né? Eu entendo que isso ainda é uma violência, né, política contra a mulher, e é difícil. No sindicato, na história, tem poucas mulheres que exerceram a coordenação, e às vezes também uma outra questão no sindicato, que eu estou mais no sindicato, né, geralmente as mulheres ficam como trabalhadoras braçais. Eu tive o apelido até de ateira. Sempre as datas ficavam comigo. Porque ateira, de fazer ateira. Olha, não é fácil, vocês sabem o trabalho de fazer ata, né? Mas eu posso dizer que no nosso mandato, talvez foi o mandato que mais teve registro em ata. Eu me dediquei mesmo a fazer as atas do sindicato, e era, às vezes, aquela ata de índio mesmo, né? Que registra tudo. A ata de índio. Então, gente, a gente está aqui discutindo, né, essa questão da violência, mas eu penso também que a gente tem que lembrar, eu não gostaria de esquecer de como foi que iniciou, né, como a professora Silvia já colocou, né, mas lembrando aqui das mulheres americanas, né, que iniciaram essa luta,
né, aquelas que foram queimadas em 1857, né, as primeiras também que sofreram, né, por defender salário, por defender creches, né, por direitos nas mulheres. Então, sofreram, que eu não sei se também é verdade, mas eu acho que sim, né? Ou mesmo que seja uma história, né, uma invenção, mas é um acontecimento que tem tudo a ver com a luta das mulheres, né? E depois, eu gostaria também de lembrar, né, a Rosa Luxemburgo, que foi uma lutadora internacional, que tem bastante, né, tem livros, né, dela, e que terminou morrendo, né, quer dizer, sendo assassinada barbaramente, né, pela luta dela, e também, não, sei lá, naquele momento ainda era mais difícil a luta do que agora, né? Aqui temos a Marielle. Marielle, Pois é, né? aqui no Brasil, eu queria também, nessa fala, lembrar aqui da Margarida, né, e que era uma agricultora rural, que também, pela luta sindical, foi assassinada, né? E a Marielle, que está aí no processo, que a gente hoje até teve notícia desse processo, que vai para o STF. Que bom, né? Mas, infelizmente, quantos anos, né? Ainda está em processo. 6 anos, né? Pois é. Então, hoje foi anunciado Ontem que o fez 6 processo anos. da Marielle vai para o STF, e é uma conquista da luta, que ninguém esqueceu. Pois é, foi dito que tem gente grande, inclusive ministros, né? Deputados, que a gente já sabe, tem preso lá os caras que executaram. Mas quem mandou, talvez a gente consiga, e a luta continua, inclusive, sobre. Pois é, a gente não tem assim o nome ainda, mas a gente analisa e acha que sim, tem tudo a ver com essas pessoas aí, que a gente já sabe. Mas é isso, gente. Eu gostaria também de pegar minha colinha aqui. Eu dei para a Anne ali para colocar, que eu anotei algumas coisas, tentei preparar aqui, porque também o tempo é muito grande. Mas aqui, o que é a violência? Eu procurei aqui saber o que seria essa violência política de gênero. Colocou, Anne? Então, aí vocês estão vendo, então, tá, o que é a violência política? Para a gente até entender, ter um conceito do que é essa violência, né? Pode ser caracterizada como todo e qualquer ato com o objetivo de excluir a mulher do espaço político, impedir ou restringir seu acesso ou induzi-la a tomar decisões contrárias à vontade. Na violência política de gênero, a maior vítima é a democracia, como você já falou, né? Realmente. Então, é claro que com essa forma, com esse modo de viver, né, com essa violência política em todos os sentidos, mas aqui se tratando da violência contra a mulher, porque os homens já contemplaram, né, o seu lugar, né, na história. Agora, na mulher, né, quando ela vai assumir, ela é violentada politicamente e em outras violências também. Na violência política de gênero, a maior vítima é a democracia. A principal causa deste tipo de violência no Brasil é o machismo estruturante da sociedade brasileira. Então, já foi dito também aqui, a gente já sabe. Coloca aí a violência política contra a mulher, Anne. Colocou? Não as leis ainda. A violência política contra a mulher é a agressão física, psicológica, econômica, simbólica ou sexual contra a mulher, com a finalidade de impedir ou restringir o acesso ao exercício de funções públicas ou induzi-la a tomar decisões contrárias à sua vontade. Eu coloquei algumas leis aqui, que eu fui atrás assim do que realmente, quais são as leis principais que protegem, como a professora já falou, que
E eu cheguei também a essa conclusão que já sabia, né? A gente militante já vai sabendo como é que está o panorama, como é que está a história, como é que são tratadas as mulheres e como estão os direitos. E a gente chega à conclusão mais ainda de que tem bastante leis, né, já de proteção, mas na prática não acontece. Mas a gente sabe que a lei maior, né, é a Lei Maria da Penha, né, que é assim mais direcionada à violência doméstica, mas ela também, né, protege todas as mulheres, não só na política, né, mas na violência física também. Então, nós temos então aqui a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que também assegura direitos para as mulheres no artigo, né, 2º e 16º, Convenção Americana de Direitos, Pacto São José da Costa Rica, a partir de 1992, e se tornou um pilar dos direitos humanos no Brasil. Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher, Convenção de Belém do Pará. Então, isso aconteceu em Belém do Pará, esse encontro, em 1994, que define a violência contra a mulher e declara os direitos protegidos e aponta os deveres dos Estados, além de criar mecanismos interamericanos de proteção. Isso aqui não é só para o Brasil, né? Esse encontro foi um encontro aqui da América Latina, Caribe, foi em Belém do Pará. A Lei 14.192, de 4 de agosto de 2021, que estabelece normas para prevenir e combater a violência política contra a mulher, e altera a Lei 4.637, de 15 de julho de 1965. Essa é uma lei eleitoral, tá? Que trata de proteção da mulher na política também, mas principalmente na eleição. É isso. Aí eu queria só encerrar aqui para dizer que a gente, durante esse mês da mulher, tivemos presente em vários lugares para a gente discutir, porque se faz necessário para reafirmar que a luta contra a violência e o machismo e o capitalismo se faz todos os dias, resistindo a todas as formas de violência sexista, opressão e controle sobre nossos corpos e decisões. Almejamos uma sociedade democrática e livre, na qual as mulheres tenham vez e voz, superando definitivamente a opressão de gênero e de classe. Nesse contexto, que denunciamos e combatemos a violência sexista resultante da ideologia machista, patriarcal, que consiste a mulher um ser menor, que considera a mulher um ser menor, sem direitos, subalterna. Essa violência se repete diariamente e moldou um comportamento de aceitação e trivialidade que nos indigna. Ela se expressa nos vários tipos de violência que se impõem sobre as mulheres, seja a violência física, simbólica, patrimonial, institucional, seja a violência estrutural do sistema capitalista que retira direitos essenciais como saúde, educação, moradia, previdência social, em nome da manutenção do lucro do grande capital. Então, a gente sabe que toda essa situação das mulheres também, da violência de um modo geral, mas das mulheres, é uma consequência da sociedade capitalista, que nós vivemos, e que vai cada vez mais, enquanto a gente está lutando, as mulheres pelos seus direitos, no capital é para tirar direitos, vai se tirando direitos. Então, por isso eu acho importante, como a professora já falou, e Rita,
a importância de a gente se unir, né, estar juntas e juntos também para combater todas essas políticas, né, que retiram as conquistas que nós já tivemos. E para finalizar mesmo agora, então, eu vou terminar com um pensamento aqui da Rosa Luxemburgo, tá? Por um mundo onde sejamos socialmente iguais, humanamente diferentes e totalmente livres. É isso que nós queremos da luta. Deixa eu me juntar aqui com a Rita. Agradeço imensamente essas falas tão maravilhosas e tão pulsantes, né? Esqueci de agradecer a presença da nossa querida Gleice, que está aqui conosco também. Como mulher, eu me recuso a ficar numa caixa, porque no imaginário masculino as mulheres devem ter determinadas características que eu não atendo. Acho que essa questão da violência de gênero, ela é muito pensando que eles querem que nós sejamos aquilo que nós não queremos ser, né? Nem presa, nem morta, né? Durante a fala de vocês, eu lembrei de duas situações que eu acho que são muito impactantes quando a gente fala de violência política de gênero, que é o caso da presidenta Dilma, durante o processo de impeachment, né? E o caso da Marielle. A presidenta Dilma sofreu agressões que lhe vilipendiaram, né? Quem não lembra daquele decalque que foi criado para colocar nos carros, né? Exatamente onde se colocava a gasolina, ali no tanque, e ninguém viu se fazer isso quando houve aumento de gasolina com homens quando estavam na presidência, né? A Marielle, quando foi assassinada, ela foi vilipendiada antes do primeiro tiro. E eu vi ontem uma jornalista falando sobre isso, porque um deputado federal do estado do Pará gritou ontem, né, numa sessão na Câmara, dizendo a Marielle acabou, né? E a jornalista vai falar exatamente isso. As notícias se espalhavam sobre a morte de Marielle e ela estava sendo vilipendiada porque ela merecia ter recebido aquelas quantidades absurdas de tiro, né? Como se ela tivesse provocado a sua própria morte. Infelizmente, nós não somos capazes ainda de votar em mulheres, que nós deveríamos ter mais mulheres na política e menos homens, porque nós somos maioria. Mas aí é uma outra questão. Então, assim, eu queria ouvir, né, nossos convidados aqui, principalmente, desculpa meninos, mas principalmente as meninas, para falar também um pouco sobre suas experiências, né? Eu tenho várias experiências, se eu falar eu choro, então eu não vou falar das minhas experiências de violência política dentro dessa universidade. Eu acho que a Ana levantou a mão ou foi impressão minha? Ou a Flávia? Não, né? Então, eu queria aqui deixar o microfone para quem quiser aqui também falar um pouco sobre essa sua experiência, né? Vamos ter escritas? Pode. Obrigada. Lindo, que coisa maravilhosa. Obrigada. Gente, ainda não tinha tido uma agenda dessa. Bonita. Obrigada. Obrigada. Obrigado, Tondé. Obrigada a Dua. Bom, eu inicio fazendo uma saudação especial a essas meninas, meninos, poucos, mas presentes. E ouvir essas companheiras me trazem tantos assuntos que eu acho que são tão urgentes para falar entre nós. Primeiro, eu quero dizer que eu tenho uma relação visceral com a UFAM, da qual eu já fui servidora
estudante e professora. Então, e hoje participo das ações de esporte da comunidade dos velhinhos, né? Que eu tenho muita satisfação em participar, apesar de estar reclamando que estão agora cobrando 120 pila da gente, né? Algumas reflexões que eu trago, né? Eu acho que todas as violências que nos é imposta, elas são políticas. Todas, sem exceção. Não necessariamente porque nós estamos na direção de um sindicato ou de uma instituição, porque fomos votados para isso ou para aquilo. Porque fica claro que nessa sociedade que nós vivemos, qualquer mulher, para ganhar uma visibilidade, uma respeitabilidade, um reconhecimento, como os homens, nós precisamos ser melhor do que eles 3 vezes, para começo de conversa. Nós precisamos ser melhores, porque nós temos que militar, porque nós temos que cuidar da casa, dos companheiros, e a gente tem que ser uma excelente profissional. Isso é uma coisa que me ficou claro desde muito cedo. Eu comecei a militar com 16 anos, e eu estou com 64, sabe? Então, tem alguns anos aí acumulados de militância em vários lugares, em várias funções. Mas, para mim, sempre ficou muito claro o seguinte: para mim ser respeitada pelas minhas companheiras, pelos meus companheiros, eu tinha que ser uma excelente professora. Modéstia às favas, né? Porque se ninguém me elogiar, eu mesmo elogio, entende? Sim, posso não ter sido, mas procurei sempre ser uma excelente professora. E isso é o que constrói o passo de comunicação com as outras pessoas, os nossos pares, os nossos alunos, a comunidade escolar, etc. E o problema do rechaço, da violência, da desqualificação, não porque somos mais profissionais, mas por sermos mulheres. Isso é que é o duro, o grave. Não é porque a gente falhou numa coisa ou noutra, é porque nós somos mulheres, entende? E é contra isso que a gente tem que fazer a discussão. Sobre isso que a gente tem que fazer a discussão. Eu estava comentando com o Jacó agora há pouco que várias das nossas reclamações, elas acabam caindo na questão da alienação, na minha opinião, claro, né? Por exemplo, quando a gente fala que mulher não vota em mulher, é fato, mas trabalhador também não vota em trabalhador. Entende? Não é um problema de gênero especificamente. É um problema da alienação que é imposta à nossa classe social. Daí que eu já gostaria de deixar uma proposta. Em algum momento, eu sugiro, aliás, que a DUA faça um evento para discutir o que é e como é feita a alienação sobre a nossa classe. E aí, sobre a nossa categoria da educação, sobre nós mulheres, aí vai se desdobrando, compreende? Mas esse problema da alienação, penso eu que ele é chave para a gente compreender a realidade que nós vivemos na atualidade e também para buscar caminhos. Porque a gente não quer fazer um exercício intelectual de compreender a realidade para compreender como um fim em si mesmo. Nós queremos compreender para nos instrumentalizar para modificar essa sociedade. Esse é o sentido da coisa, penso eu. Acredito firmemente nisso, entende? O outro ponto, eu também vou relatar para vocês 2 ou 3 situações que eu vivi, porque eu acho, sim, que é doloroso para a gente, mas também a gente tem que ter a coragem de dizer que é para não continuar se repetindo. Isso tem que ser um compromisso de cada uma de nós. E exigir ser ouvido, exigir ser ouvida pelos nossos compas. Porque tem uma coisa que eu sempre digo, e às vezes sou rechaçada por causa disso: os homens não são nossos inimigos.
Eu não faço parte desse feminismo que odeia homem. Eu não. Eu faço parte de um feminismo classista que diz que nós temos que dialogar com os nossos companheiros, que nós temos que mostrar o nosso ponto de vista e a posição que nós vivemos. E alguns deles, e a maioria, muito seguramente, tem que se reconstruir na forma de se relacionar com as mulheres, com o mundo e com a sua classe social também. Então, isso em primeiro lugar. Eu não faço parte desse feminismo, aspas, muitas aspas aí, que trata de colocar os homens como os vilões da história unicamente. Eu enxergo a história, eu enxergo a sociedade do ponto de vista marxista. Então, eu tenho muito claro que o meu inimigo, os meus inimigos, é a classe burguesa que nos explora e nos oprime. Definindo isso, aí nós vamos ver o que nós temos em comum para enfrentar essas limitações que nos são impostas, né? Outro tema, então, que eu estava dizendo que é importante a gente compreender as situações de opressão, dizer sim, compreender. Às vezes a gente vive a situação de opressão e não compreende que está vivendo uma violência. Quanto mais assumir. Assumir é terrível. Parece que é uma fragilidade nossa. Inclusive, somos acusadas de nos vitimizarmos. E não somos acusadas só por homens, não. Por mulheres também. Então, nós temos que dizer. Eu não sei se vocês, conheço a maioria de vocês aqui, em algum momento da luta de classes. Eu não sei se vocês chegaram a ver uma vez um vídeo que foi amplamente divulgado nas redes sociais, um vídeo na Assembleia Legislativa daqui do Amazonas, para onde eu fui convidada a falar sobre educação. Eu nem estava muito querendo ir, para ser sincera, porque eu estava numa semana complicadinha de trabalho, assoberbada. Mas eu considerei, junto com as companheiras e os companheiros, que era importante que nós ocupássemos aquele espaço na Assembleia Legislativa do Amazonas para falar de algumas dificuldades daquele momento, que tinha uma gravidade naquele momento, que era o problema do estágio probatório. Vocês sabem que quando a gente faz o concurso, passa tantos meses, ou um ano, geralmente, não sei se eu mesmo na universidade, mas na educação básica é um ano, 3 anos, né? Não é um ano mesmo, não, são 3 anos. Sendo avaliada do ponto de vista da sua prática, porque você já mostrou competência sendo aprovado no concurso público. Só que a Secretaria de Educação, naquele momento, estava cobrando que os professores fizessem um curso fora do seu horário de trabalho, virtualmente, ou seja, teriam que pagar a internet, porque a internet nas escolas, todos sabem, não sei se a UFAM é a mesma coisa atualmente, mas é uma porcaria, não funciona concretamente, então a gente teria que pagar e trabalhar num horário que não era o nosso horário de trabalho. E os professores estavam realmente indignados com isso. Então, esse era um dos temas que eu fui abordar. Quem presidia a Assembleia Legislativa naquele momento era o Josué Cláudio Neto, não é isso? Neto. Bisneto. Que agora saiu, está filho do Josué. É conselheiro do Tribunal de Contas e tal. Pois essa criatura, quando me ouviu falar, fazendo uma explanação lá no púlpito, aquela coisa formal e tudo, dizendo dessa cobrança que não tinha fundamento, porque, inclusive, o estágio probatório já é normatizado, tem legislação sobre isso, especifica como, quando e onde deve ser feito, quem avalia, tudo. E ele, então, tocou uma maldita e absurda campainha bem barulhenta. Aí eu me espantei, né? Como assim? Ele falou, a senhora se retém a falar sobre o tema para o qual foi convidada. Eu digo, sim,
Estou falando sobre a situação da educação. Estou fazendo um relato sobre a real situação da educação. Bom, gente, só para vocês saberem, então, eu fui gongada 3 vezes ou 4 vezes seguidas, e aí depois ele falou e depois ele cortou a minha voz. Isso sendo transmitido ao vivo. Então, os professores que não conseguiram entrar no plenário, que estavam lá fora, porque tinha ido uma comissão, e os professores que estavam nas escolas, porque a gente combinou de assistirem no horário pedagógico, no HTP, e tudo, ficaram absolutamente indignados. Então, foi cortado o meu microfone, eu ainda respondi, enquanto tinha som no microfone, né? Não falei palavrão, não levantei 1 decibel na minha voz, mas respondi dizendo que sim, eu estava cumprindo com a pauta para a qual eu havia sido convidada, né? E aí cortou. Eu fui defendida, subiu lá para me defender o deputado José Ricardo Wendley, a Socorro Sampaio, acho que chama Sampaio, e mais um outro deputado. Bom, e depois se inscreveu um representante da Comissão de Educação, cobrando que eu estaria ali representando os professores, no entanto, eu estava sozinha. Claro, eu estava sozinha lá na frente, porque fui chamada só o meu nome foi chamado, né? E eu, então, pedi para falar. Eles não permitiram, mas o José Ricardo Wendley me deu o microfone. E eu, então, falei, sim, os professores estão lá fora. Sim, pediu também que eu dissesse qual era a minha escola. Aí eu disse o nome da minha escola, disse que ele estava convidado aí na minha escola, que de preferência fosse sem avisar, a qualquer dia, a qualquer hora, sem avisar, e que nós, professores, estávamos lá à disposição. Bom, choveu, professores, nesse dia, encheu a sala da Comissão de Educação, foi uma confusão tremenda, e depois eu fui para a escola. Isso era pela manhã, fui para a escola à tarde. Quando eu cheguei na escola à tarde, pessoal, já tinha uma comissão da Secretaria de Educação que foi vistoriar todos os meus diários de classe, se eu estava atualizada, se eu estava faltando o livro de ponto, de frequência, ou seja, verificaram tudo para tentar encontrar alguma falha da minha parte. Mas, como eu sou daquelas pessoas que trato de nunca, em hipótese alguma, deixar qualquer rabo preso, qualquer coisa sem explicação, sem registro, sem nada, não encontraram nada e não puderam me punir. Mas a intenção era ir até a escola para me punir. Então, eu considerei isso uma afronta, não a mim especificamente. Tem um vídeo sobre isso que ainda circula aí pela internet, né? E um outro caso, que aí são posições completamente distintas. Nosso sindicato, aliás, a nossa categoria, de alguns anos para cá, infelizmente, conta com 2 sindicatos, que é uma coisa absurda, né, gente? Porque, no meu entendimento, quando a gente tem diferença com a direção do sindicato, você se organiza uma chapa, se inscreve, apresenta um programa, disputa a direção do seu sindicato. Infelizmente, na nossa categoria, houve um grupo que botou a bola embaixo do braço e foi jogar a bola para outro campo, fundou outro sindicato. E hoje nós temos uma situação onde a própria base tem um descrédito muito grande no sindicato como instrumento de luta. Há um processo grave de despolitização mesmo, de pessoas que não querem participar de reuniões, de assembleias, que não acreditam na luta, que votou, por exemplo, massivamente no Davi Almeida. Vou finalizar. Bom, então, só para dizer isso, então o nosso sindicato tem essa situação. O que nós fizemos? Organizamos uma oposição sindical. Lamentavelmente, dentro do nosso grupo da oposição sindical, composto por pessoas de diferentes grupos e partidos políticos, nós, mulheres, enfrentamos uma situação onde nós só éramos respeitadas e chamadas e escutadas quando era para executar as tarefas.
Então, quando tem que fazer panfleto, quando tem que panfletar, quando tem que fazer isso, qualquer tarefa, aí nós, entende? Então, nós organizamos o que nós chamamos de Coletivo de Mulheres da Educação. É um coletivo pequenininho, aguerrido, tenho muito orgulho de fazer parte desse pequenininho grupo, que, aliás, ultimamente reduziu mais, porque nós temos pessoas que estão trabalhando fora da cidade, mas nos comunicamos regularmente pela internet e tudo mais. Então, nós tivemos que avançar nesse sentido, entre aqueles que nós achávamos que iam nos acolher, entende? Que são os nossos companheiros, dentro da nossa classe, do lado de cá, do campo dos trabalhadores. Então, tudo isso, penso eu, que um dos caminhos é compreender o problema da opressão e da exploração, porque, diferente dos homens, nós vivemos a opressão e a exploração, então é mais grave, e, ao mesmo tempo, nós temos a grandiosa tarefa de vencer o patriarcado, que é secular, e que não está desvinculado da luta contra o capital, e nós temos que, numa tarefa não muito distante, espero, compreender o problema da alienação. Desculpem, eu sou professora, gente, é aquela coisa, a gente fala pra cá, Kauai. Obrigada. Alguém mais? Alguma menina? Não? Jacó. A menina que habita dentro do meu corpo masculino estará junto na minha vida. Boa tarde. Queridas, né? Companheiras de trabalho, companheiras de luta. E um companheiro ali também, né, de trabalho e de luta, que está junto comigo aqui. Nós estamos nesse espaço, eu queria inicialmente reivindicar aqui, nominar algumas mulheres que tem a ver com a história da ADUA. Algumas estão vivas, outras não. Então, queria lembrar aqui de Marilene Correia, que fundou a ADUA, Marlene Pardo, hoje Marlene Ribeiro, né? Queria lembrar da Isabel Vale, que foi nossa presidente, que não está mais entre nós, Graça Barreto, da Conceição Derzi, né? Da Ágida, que é mais recente, né? É uma homenagem ao nominá-las, não é? Companheira Gelta, que não está mais aqui em Manaus, companheira Diraci, que foi minha professora, né? E tantas outras. É até difícil a gente fazer isso, porque algumas que eu também tenho uma relação histórica, afetiva, né, e política, talvez aqui tenha esquecido. Mas são grandes companheiras, né, nessa trajetória de luta, minhas ex-professoras, algumas, né, todas minhas professoras, porque não é na sala de aula que elas nos ensinam, né? Foram nas lutas, nas ruas, nas greves, nas passeatas, nos momentos também de alegria, né? Nós, dessa diretoria, nós temos a companheira Ana Cláudia, né, um grande quadro aqui, dirigente hoje com a gente, companheira Jocélia, que por algum motivo não está aqui, a companheira Maria Eliane, que está lá em Parintins, também faz um trabalho, né, social muito importante, de trabalho de organização popular. Então, para a gente é quase um dever, né? Colocar na pauta da ADUA, porque é uma pauta do ANDE, Sindicato Nacional, um sindicato que nasceu, né, e se mantém um sindicato classista, mas que entende o classismo a partir também da diversidade das várias manifestações, né, dos setores que compõem a classe. Então, a gente tem feito um esforço no ANDES e na ADUA de interseccionar a luta de classe com as lutas, né, contra as opressões, né, seja das mulheres, negros e negras, da comunidade LGBTQIA+, dos povos indígenas, né, porque nós entendemos que esse é um caminho, né, um pouco na provocação que Gleice nos colocou, que nos possibilita, né, nesse momento extremamente difícil para a classe trabalhadora mundial e nacional, talvez sim, né, oxigenar, atualizar,
modernizar, no melhor sentido da palavra, a luta de classes. Não é? Nós precisamos entender, de uma vez por toda, que nós que queremos construir o socialismo, o comunismo, né? Precisamos pensar que isso só tem sentido, né, se junto com a emancipação econômica, social, da igualdade, sem classes sociais, nós precisamos ter um mundo onde mulheres e homens, negros e brancos e pardos e índios, não é? Héteros e não héteros, né, com todas as manifestações da vivência sexual, possam ser respeitados, possam ter dignidade, né, possam ter direito à vida. Então, esse é o entendimento. Nós pensamos, né, especialmente a partir da contribuição da companheira Ana Cláudia, esse mês de março, que tem o 8 de maio, né, como um dia emblemático da luta das mulheres, mas nós queremos, né, continuar acumulando esses debates nos meses posteriores, porque nós estamos, esse ano nós vamos fazer, né, 60 anos a partir da instalação do golpe da ditadura militar. E nós queremos, inclusive, no outro momento, se tudo der certo, trazer uma companheira professora militante do Andes que sofreu tortura na ditadura e sobrevive até hoje com todas as marcas, não é? Quando aqui a companheira Ana falou, né, do que fizeram com a Dilma na questão lá do... Mas quem não lembra o que esse verme do Bolsonaro falou, de elogiando o Ustra do que fez com a companheira Dilma quando ela, né, esteve na prisão. Então, são muitas questões, né, que acho que a gente, até o fim do ano, é interesse da direção da DUA estar trazendo esse debate. Os indígenas sofreram profundamente no processo da ditadura. Nós estamos com vários grupos no Brasil acumulando esse debate e uma luta por reparação, não é? Os negros e negras, né? O povo da zona rural também, né? Então, nos parece que reconstruir uma luta de classes que incorpora, coloca na pauta, na solidariedade da luta de um sindicato classista, esses movimentos, é um caminho que a gente pode encontrar, né, para, logo mais, colocar um bloco de massa na rua contra todo, né, esse sistema mundial e nacional de destruição de direitos sociais, direito trabalhista e de violência sem fim contra as mulheres, contra negros e negras, contra os povos indígenas, contra, né, a comunidade LGBTQIA+. Então, nesse sentido, que eu queria, mais do que tudo aqui, dizer, né, que isso não é uma luta fácil. O próprio Andes, Sindicato Nacional, demorou muito para hoje, por exemplo, a gente ter aprovado que toda a direção do Andes tem que ser construída de forma paritária. Houve reação muito forte de companheiros e companheiras da esquerda que militam dentro do Andes. Deboches de companheiras e companheiros, né, achando que nós estamos desvirtuando o nosso sindicato por uma visão pós-moderna, por estarmos, né, colocando nossa pauta a questão das mulheres, a questão da comunidade LGBTQIA+, a questão, né, dos negros e negras, né, quando me parece bastante óbvio que um sindicato com a história do Andes, com recorte classista, que quando ele incorpora essas lutas e coloca no seu plano de lutas como apoio, né, de um sindicato, a solidariedade com os setores mais oprimidos da classe, a gente está fazendo uma opção política que a gente quer estar junto, não é? Que a gente quer superar, sim, o capitalismo, mas que a nova sociedade não reproduza aquilo que historicamente, antes do capitalismo e reforçado no capitalismo, né, continue existindo entre nós. Então, eu queria agradecer a Ana, né, especialmente como nossa diretora, que está coordenando esse processo, né, e assim, que a gente converse um pouco sobre isso, né? Como é que um sindicato com a história do Andes, como é que setores de esquerda, né, que militam dentro do nosso sindicato, né, chegam, né, a desqualificar, inclusive, né, essa política que o nosso sindicato vem fazendo, nos acusando, alguns setores, de que nós viramos um sindicato socialismo cor-de-rosa, faz algum tempo que nos chamavam assim, não é? Um sindicato pós-moderno, né? E que me parece que a nossa história de luta não credencia as pessoas fazerem essa crítica nem onde, nem a DUA, porque nós entendemos muito bem a interconexão da luta de classe com essas lutas de opressão. Muito obrigado aí e vamos continuar, né, acumulando esse debate. Lembrando que dia 27, né, Ana, vai ser uma quarta cultural, né, provavelmente teremos aqui a nossa cantora Simone Ávila
para abrilhantar, né, no final aqui do nosso pequeno comer converscote que faremos no final, né? Um happy hour. Estaremos aqui. 27, né? Vou anotar. Obrigada, Jacó. Antes de eu passar para a nossa querida 27 Suane, de março. só lembrar, né, que uma deputada federal de Santa Catarina está se mobilizando para acabar com a cota política de cargos para mulheres dentro para cargo de vereadora, senadora, deputada federal, porque ela diz que ela se recusa a usar cotas, né? Porque cada um tem que lutar. A história do mérito, né? Mas, como dizia o saudoso Aníbal Quirrano, na América Latina não há discussão de classe se não incluirmos as questões de gênero e as questões de raça. Então, isso é muito importante. Suane? Boa tarde. Eu não costumo falar, eu costumo ficar ali gravando vocês. Primeiro, né, parabenizar, né, todas vocês mulheres maravilhosas que compartilharam suas experiências. E a professora Ana que organizou aqui, junto às atividades e todo mundo, que eu também venho aqui ao somar com o FACED, né, porque eu sou estudante, eu sou jornalista, eu sou mãe, né, sou mulher e venho de Parintins, interior do Amazonas. Então, também estou na UFAM desde 10 anos de idade, porque eu acompanhei minha mãe quando ela estava fazendo a graduação em pedagogia, então eu ia para a sala de aula com ela. E tanto tempo passou e a gente não tem creche aqui. Eu costumo dizer que eu visito a biblioteca da UFAM desde os 10 anos, porque era onde eu ia. E foi ali que eu comecei a ler os primeiros livros mais diversos da vida, porque a minha mãe me levava na biblioteca e eu estudava, e eu via as coisas juntas. E depois ela fez pós-graduação na UFAM e eu também fui para as atividades. E eu estudava junto, porque eu estava ali. Então, hoje eu faço doutorado na UFAM, no programa no PPGE, e fiz mestrado em Sociedade e Cultura na Amazônia, e fiz a graduação em jornalismo lá em Parintins. Então, a minha vida passa por isso. Fui da iniciação científica, fui professora substituta no curso de jornalismo, e hoje eu fico muito feliz de estar aqui na ADUA, porque é um lugar onde eu venho amadurecendo o meu lado político também. E aí, às vezes, a gente vê uma atividade como essa, que deu pouca gente aqui, pouca gente online, mas a gente não tem a dimensão de quanto está amadurecendo em pessoas como eu, por exemplo, que ainda estou nessa caminhada, para entender o que é essa questão do classismo, a questão do socialismo, a questão do comunismo, essa construção toda. No dia 8 de março, eu fui para a atividade, eu dizia, eu estou aqui como militante. Eu estava com meu cartaz e eu estava lá na passeata. Eu não estava mais só fotografando, eu estava como militante defendendo uma causa. Eu gravei um vídeo que foi compartilhado em Parintins, porque lá também teve um ato. E foi um vídeo que eu gravei depois do vídeo da professora Ana Cláudia, onde ela falava em derrotar o patriarcado. E foi a mesma coisa que eu falei, porque eu acho que essa é a nossa grande missão, derrotar o patriarcado, porque é ele que está sustentando esse sistema de violência. E eu, como mãe, como esposa também, olha aí, eu estou ocupando vários espaços. Eu sinto também, de diferentes formas, nessa trajetória toda, em todo o meu cotidiano, os diversos pontos que a gente sofre na pele por ser mulher. Porque para eu estar aqui, eu tive que deixar também outras atividades. Para eu estar como mãe, eu tenho que deixar outras atividades. E eu ainda sou karateca. Então, são muitas coisas onde nós podemos estar, mas nós também, né, em determinados momentos que nós estamos assumindo uma posição, nós estamos também deixando outras. E muitas das vezes a gente não consegue se dedicar 100% a uma, porque nós estamos sendo cobrados por coisas que homens poderiam estar fazendo nos nossos lugares também, nessas atividades todas. E como aluna, e a gente está falando sobre a questão da violência de gênero dentro da UFAM, eu quero pontuar uma coisa muito importante que, para mim, está sendo uma situação muito séria. Não ter bolsa para estudar, para fazer minha tese, para fazer minha pesquisa de uma forma que eu gostaria muito, porque eu gosto de pesquisar, eu gosto de escrever. E se eu tivesse uma bolsa, eu tenho certeza que eu estaria me dedicando muito mais, assim como outros colegas também. E nós poderíamos
ter. Então, é estranho a gente ter uma aula de atividade inaugural falando sobre saúde mental, sobre atividade, mas as pessoas não estão podendo parar para pensar, para escrever. Elas precisam fazer tantas outras atividades para se sustentar, para ter comida, para pagar suas contas, e não tem direito à bolsa. Então, é uma disputa muito grande interna dentro do programa. E eu sei porque eu já fui de 2 programas diferentes. Na graduação, a mesma coisa, também tem bolsa. E em outras realidades. E eu consegui viver as diferentes realidades. A estudante que não era mãe e a estudante que hoje é mãe. Que é mãe, que é trabalhadora. Então, são muitas perspectivas para nós, mulheres. E a gente precisa lutar, sim, para ter bolsa, lutar contra o machismo, lutar em defesa, sim, de cota, para a gente ter representação política, porque é muito ruim a gente mandar atividade, chuva de e-mail para deputado. Quantos são? Só tem homem, deputado do Amazonas, não tem uma mulher. Então, e aí, então, a gente realmente precisa ter uma maior representação política, porque aí a gente vai ter a possibilidade de ter geração de políticas públicas pensando nas mulheres, né? E tantas outras. Então, assim, uma das coisas que eu bato muito é isso, a falta de creche não só para a gente, mas para as outras, escola integral, em tempo integral, pública, né, para as crianças. E é isso, gente. Tem muita coisa para falar, mas eu sei que o tempo é curto. E muito obrigada, porque tudo isso tem me ajudado muito a fortalecer o posicionamento. E daqui todos nós, homens, mulheres, nós somos semente para o que vai para fora. Tá bom? Obrigado. Legal. Antes de eu passar a palavra para a mesa, eu queria pontuar 3 coisas bem rapidinho. 2 que a Suane falou, né? Uma, a importância de bolsa. Eu trabalho desde os 14 anos de idade. A única vez que eu pude me dedicar foi quando eu passei no doutorado, porque eu já era servidora da UFAM, então eu estava com o meu salário garantido, e eu recebi bolsa da FAPEAM. Então, eu pude estudar como eu queria e como eu podia. A outra é sobre o patriarcado. Nós não queremos derrotar os homens, nós queremos derrotar o patriarcado, que é um sistema de opressão. Então, a nossa luta, a luta do movimento feminista no mundo, não é para derrotar os homens, é para derrotar um sistema de opressão que está enraizado em mulheres, mas muito mais em homens. É esse sistema que a gente precisa derrotar. Mas também os homens precisam refletir sobre as atitudes, os comportamentos que eles têm em relação a esse regime de opressão, né? E para finalizar e passar para a mesa, eu tive muita sorte de, quando eu entrei no Consune, em 2018, de ter encontrado uma rede de apoio de mulheres. Eu não queria falar. A Iolete, né? Estava lá. A Silvia, a Vera, a Tanara, a Patrícia. Foi um momento, uns 2 anos de Consune, que nós tínhamos conselheiras, mulheres muito ativas e que se apoiavam, mesmo que estivessem pensando diferente em determinados temas. Então, isso é muito importante, né? É muito importante, e eu não consigo visualizar isso hoje nos conselhos, né? Agradecer a todos e todas aqui da ADUA por esse primeiro dia de rodada, de conversa, mas em especial a Dani, a Su e a Deise, né? Por darem todo esse apoio para a gente fazer o que a gente está fazendo agora. Então, deixa eu passar aqui para as meninas, porque elas aqui são as protagonistas aqui para finalizar. Obrigada. Então, Sui, eu fiquei emocionada com a tua fala, eu me identifico muito, porque eu tenho 40 anos, 41, alguma coisinha, tá, gente? Vamos pular. A Rita está insistindo no negócio das idades. Não, e assim, eu tive em determinado momento que escolher entre ser mãe, ser uma boa mãe, né, uma boa esposa, ou estudar. E aí eu priorizei os meus filhos, não foi nem o casamento, foram as crianças. E eu acho que a gente não deveria passar por isso. Nós, mulheres, não deveríamos ter que escolher
entre estudar, entre continuar, ter uma carreira, sabe, ou ser mãe. Eu acho que com a consciência dos homens nós poderíamos conciliar isso. Mas é muito difícil uma mulher que não tenha passado por tal situação. Então, minha filha também veio comigo para a faculdade de educação. Eu entrei, ela já era menina, né? Tem 5 anos, ela está com 16 anos, mas eu também tive que carregar uma filha para a faculdade, tendo que colocá-la em sala de aula comigo, assistindo aulas assim que, sabe, eu acho que não era para aquela criança ainda. Mas é isso, eu acho que a gente precisa avançar nisso, pensar numa universidade com um olhar mais feminino, sabe? Com um olhar a partir da visão das mulheres. E a gente não tem isso. E eu preciso voltar no ponto dos conselhos. Foi mencionado aqui, né, a situação dos conselhos superiores da universidade, em especial o Consune, onde eu passei uma violência terrível, e aí eu chamo a atenção para isso. Eu tive o presidente do Consune, assim, gritando comigo, como se estivesse gritando. Eu lembrei meu pai, sabe, porque o meu pai costumava fazer isso. Gritava com a gente como forma de intimidar. Isso era horrível, mas era o meu pai. Eu tinha toda aquela questão de me calar, de ter o respeito, era criança. E quando isso ocorreu em um espaço público, em um espaço aberto, onde nós tínhamos mulheres, inclusive ali, que naquele momento silenciaram, eu pensei, é uma violência dupla e a gente não pode deixar isso escapar, naturalizar. A gente precisa estar se protegendo e gritando mesmo, como nós fizemos na última reunião do Consune. O Abel, deixa a mulher falar. A gente ainda precisa estar gritando para os homens deixarem as mulheres falarem. Então, isso é muito forte ainda. E aí eu espero, né, que daqui a algumas décadas, que eu não vislumbro isso, uma mudança para já, a gente possa ter mais mulheres nesses espaços, mais mulheres como nós, que tenham consciência de classe, sabe, que se proteja e proteja outras mulheres e não ataquem, porque também tem mulheres, como a mencionada deputada, a deputada que ataca outras mulheres. Então, não basta ser só mulher, sabe? Tem que ser uma mulher e estar na luta. E estar aqui hoje é uma honra tão grande que eu nunca imaginei na minha vida, sabe? Estar nesses espaços, e o que me motivou foram as violências que eu sofri. Eu pensei, nossa, eu preciso me colocar ali, falar, eu estou aqui, eu vou ficar, eu sou mulher, eu fujo um pouco aos padrões que são impostos, né, pelo colonizador e tudo, mas eu estou aqui e sou uma mulher muçulmana, combativa, progressista, que não foge à luta. Só quero dizer que eu sinto muito, muito orgulho de estar ao lado de 2 mulheres como essas que estão aqui, mas também de homens como vocês, que são homens combativos, que são homens de luta, são militantes, e isso tudo tem contribuído para o meu crescimento como pessoa, como militante, e eu espero que nós tenhamos mais espaços como esses, em que nós tenhamos voz, em que nós sejamos ouvidas e respeitadas. É isso, meu muito obrigado e parabéns a Dua e a todos aqui. A mais jovem. Agora vai assim. Vamos seguir agora a sequência aqui, né? Gente, boa noite, né? Olha, primeira coisa é agradecer, viu, professora Ana e a Dua, Jacó, né? Mas, poxa, essa tarde de hoje, né, em homenagem às mulheres, poxa, que maravilha, gente. Eu me sinto honrada, feliz por a gente estar discutindo aqui dentro do espaço
da universidade e na Associação dos Professores. Eu também fiquei bastante feliz com a sua colocação, com o seu depoimento, com a sua história, viu, Anne? Saudar aqui nossa companheira jornalista também, as duas jornalistas da DUA. Poxa, que legal, né? Que a DUA tem duas jornalistas. A gente lá no sindicato também contratamos mulheres, né? Também depois que nós ficamos lá, a gente também exigiu que as jornalistas fossem mulheres, né? Então, assim, gente, é claro que a luta é muito grande contra a violência, contra o preconceito, contra todo esse modelo, né, de sociedade, de Estado que nós temos. Pela história do Brasil, né, a gente sabe que nós estamos vivendo, né, uma consequência dessa colonização, que continua, mas em relação à violência, principalmente das mulheres, claro que, como já foi dito aqui, que as mulheres lutam por e sofrem por adquirirem e se conscientizarem desse direito, e aí quando elas vão para assumir esse papel, esse lugar na sociedade, no mundo, é claro que aí elas ainda encontram, apesar dos avanços, encontram ainda a resistência dos homens. Mas eu também reconheço que a luta já avançou, inclusive na renovação dos homens, né? O homem novo está surgindo também. E o homem novo é essa pessoa que se conscientiza desses problemas, né, do machismo, como já foi dito. O machismo é uma doença, né, social. E aí os homens, quando se conscientizam, claro que os homens que estudam e que participam dos debates, das conversas, né, que podem ajudar a melhorar esse entendimento para essa renovação. Mas ainda é claro que é muito grande ainda, apesar desses avanços. E é claro que nós, mulheres, temos contribuído, né, para esse avanço, para essa retomada, para essa reeducação, né? E aí eu penso que a nossa educação na universidade precisa, sim, também abraçar, contemplar esse propósito, esse projeto mesmo, como Jacó colocou, o Andes, né? Nosso sindicato, é aquela briga lá, entendeu? Que a gente nessa luta, nesse sentido desse avanço, dessa conquista, dessa melhora. A nossa sociedade precisa, né, ainda melhorar muito. Muitas pessoas já deram a vida por isso, né? Quantas mulheres, como já falei, no mundo inteiro, e ainda continua, né? Te ver por aí o que está acontecendo, em países que ainda nem têm o avanço que nós temos, mas aqui avançamos, mas aí há os retrocessos, como a gente presenciou ultimamente, a gente avança na democracia, nessas conquistas, e às vezes a gente tem certo retrocesso que a gente vai ter que recomeçar, né? Mas é isso, gente. Então, eu quero terminar aqui minha fala agradecendo essa oportunidade e assim, a alegria de saber que há inclusive uma ideia de fazer a discussão permanente, né? Tá bom? Então, obrigado e desejo aqui a todos uma boa noite. Bom, nesse momento das considerações finais, eu gostaria de mais uma vez agradecer a DUA, né? O meu presidente está aqui, mas eu agradeço na pessoa da diretora, Ana Cláudia, que idealizadora junto com as nossas colegas jornalistas e as demais que estão pensando esse mês. Para mim, essa tarde foi uma tarde que representa não uma conversa, partilhar experiências. Essa é uma tarde que marca, é um ato de luta e resistência, para que a gente possa seguir dando nomes àquilo que nos atravessa e que sozinhos não conseguimos,
né? Então, que a gente possa, para que haja de fato essa transformação tão almejada, né? A gente vai fazendo essa transformação tão almejada em pequenos gestos, em pequenos atos, como este aqui. Então, eu quero agradecer, parabenizar a DUA, me colocar sempre à disposição para que a gente siga nessa perspectiva dessa construção, reconstrução e seguir, né? Seguir forte, seguir juntos, para que, de fato, uma outra sociedade vá surgindo desse processo que é concreto, desse processo de luta. Então, meu muito obrigada por essa oportunidade e que a gente siga, de fato, firme e forte. Me permite só um adendo. A FACED, a Faculdade de Educação, ela merece ser homenageada. Ela é uma formadora de mulheres maravilhosas, mulheres fortes, lutadoras. Olha isso. Beleza, obrigado, gente. Obrigado, Ruth. Um lanchinho. Eu tô no